Tá aí o Felipe Luiz, a gente já volta com os números do Samolino, né, nessa partida contra o Vitória. Minutos jogados, 63. Coisa, né? 2 gols, 3 assistências, 28 passes certos de 31, 90% de aproveitamento e 3 finalizações no gol. Inclusive, ele recebe nota 10 no SofaScore. E acho que, se eu não estou equivocado, só outros 2 jogadores tinham recebido nota 10, né? Pedro e Gabigol. Não, tem mais um, tem o Arrascaeta também, produção. 3, né? Numa partida contra o Goiás, não lembro qual foi o ano. Foi em 2019, 2019 que o 6 a 1, Arrascaeta também, se eu não me engano, fez 2 gols e 3 assistências, ou ao contrário, 3 gols. Porque acho que a última vez num brasileiro que um jogador tinha sido... A última vez que um jogador do Campeonato Brasileiro tinha sido envolvido em 5 participações em gol no mesmo jogo foi esse. Boa. Goiás 6, Flamengo 1, em 2019, que foi talvez o primeiro grande jogo do Flamengo sob o comando do Jorge Jesus, né? Um domingo de manhã, 11 horas da manhã. Flamengo 6 a 1 para cima do Goiás. E agora, Giovana Kiel, sobre o Samuel Lino, é importante destacar que quando foi feita a contratação, muitas pessoas falaram, pô, mas ele tá encostado lá no Atlético de Madrid, o que é uma mentira. Vale tudo isso, que loucura. Então assim, beleza, agora é fácil falar porque ele tá dando resposta. Ele tinha uma proposta oficial do Napoli. Tá? Não, assim, ele tinha uma proposta oficial do Napoli, atual campeão italiano, que vai jogar a Champions e que queria um jogador de lado de campo, ele tinha uma proposta oficial do Napoli. Claro que agora talvez seja... inflaciona o futebol brasileiro. Talvez seja fácil falar um pouco, porque em pouco tempo ele já conseguiu dar resposta. Mas, cara, numa boa, não me surpreende o que ele tá fazendo. Acho que assim, só normal pra ele. Ele é de outro nível. Eu acho que surpreende o nível ofensivo, porque no Atlético de Madrid, ele ficava muitas vezes ali como um ala. Então ele não tinha tanta liberdade assim pra subir, como ele tem no Flamengo, jogando de ponta. Então isso muitas vezes inibia as grandes atuações ofensivas do Lino, que mesmo assim com obrigações defensivas conseguia contribuir com gols, com assistências, muitas vezes ficava no banco sim, mas por uma escolha do técnico, do Simeone, de gostar de um time mais defensivo, um time que muitas vezes não jogava nem com ponta. Então, como o Lino tinha que se encaixar naquele esquema mais defensivo, essa característica tão boa de passe, de drible, de finalização, de velocidade, ficava meio escondida. E hoje no Flamengo ele consegue mostrar 100% da qualidade, mas sem esquecer que se em algum momento o Felipe Luiz precisar que ele seja um jogador mais defensivo, tem essa possibilidade porque ele também consegue recompor bem. Para você, Bess, ele pode ser tranquilamente melhor jogador do futebol brasileiro? Acho prematuro falar isso nesse momento, mas ele tá nessa discussão, né? Pra mim, sim. E o cara acabou de chegar também, né? Acabou de chegar. Ele e o Jorginho acabaram de chegar. Até ontem não tinha feito gol, então ele já tinha gente falando que o Samolino não faz gol, não sei o quê. Então hoje toma 2 gols e 3 assistências. Acho que ele teve algumas partidas muito boas, outras partidas que ele não teve tanto impacto. Mas acho que tudo natural, né? O cara saiu do Atlético de Madrid, saiu da Europa para vir para cá, então já começou gerando impacto, e outros jogos não gerou tanto, mas é um jogador de uma capacidade de te oferecer múltiplas coisas. Então, por exemplo, o passe que ele deu pro Pedro ali, é um passe que você vê ali, ele achou o Pedro num tumulto ali, os 2 passes no caso. Aí se ele poderia ter ido procurado fundo, procurado 1 contra 1, então ele dá múltiplas possibilidades para o ataque ali. Acho que é um jogador realmente que o Flamengo foi buscar. Vai ter contra si sempre o peso de 22 milhões de euros, a maior contratação da história do Flamengo, sei lá. Ia ser 66. A segunda ou terceira maior da história do futebol brasileiro. Mas é um jogador que tem uma capacidade produtiva absurda. E o Felipe Luiz ali, ele quis jogar com o grupo, né? Porque com todo carinho, o Cebolinha e o Michael não vão pressionar o Samuel Lino, né? Pelo menos nesse cenário que a gente está vendo hoje. E olha o nível do Flamengo. Os jogadores como o Everton, Cebolinha e o Michel, pelo que já jogaram, pelo que não tem jogado, chegar para qualquer time da Série A, qualquer time, você quer Everton, Cebolinha? Claro! Mas o momento já não era bom, né? Quer o Michel? Claro, quero também. E realmente hoje não é que são dispensáveis, pelo amor de Deus, não é isso. Mas o momento deles não é bom, né? Já de algum tempo.
Tá? São negociáveis, inclusive aquilo que já deixou muito claro o Felipe Luiz, o Boto também, até pelo que ele custa, não é pouco, né? Mas o Flamengo pode absolutamente abrir mão deles, pela qualidade do elenco, qualidade e quantidade de jogadores que tem. Mas, Vitor, só para complementar sobre o Lino, eu acho que muitas vezes o Lino vai sair de uma partida sem gols e sem assistências, mas fazendo um excelente trabalho. Como a gente viu no primeiro gol contra o Internacional no jogo de volta, em que ele leva a marcação, finaliza e aí a bola sobra pro Arrascaeta, né? Que foi o primeiro gol. Sobra pro Plata, o Plata dá uma isso, exato, cabeçada, dá uma assistência mas de você vê o quanto já estava desbalanceado a defesa pro lado dele, porque ele leva a marcação. Então acho que vai acontecer isso em muitos jogos, ele sair sem gol, sem assistência, mas fazendo um excelente trabalho para levar a marcação e deixar o outro lado livre para finalizar. E nesse contexto é um Flamengo que não depende de um jogador. Não é que a gente está falando de repente de um time que não tem um coletivo, não tem bons jogadores, que só precisaria do Samuel Lino para... Não é o caso. Então, de fato, pode acontecer essa situação. Essa jogada aí. Agora, outro personagem também que é bem importante é o Pedro. Vamos escutar o Felipe Luiz, depois a gente fala sobre o Pedro e essa sequência de bons jogos aí e gols do jogador do Flamengo. Roda aí. Bom, primeiro o Pedro, não fui eu que recuperei ele para mim, né? Ele se recuperou, ele que está num grande momento, ele está brilhando, está feliz, como você fala, a gente percebe o sorriso dele dentro do campo. E é um jogador muito diferente, é um jogador muito, muito diferente, muito diferencial. E eu fico feliz que o grupo todo abraça a causa de querer ser campeão, de remar junto, de comemorar os gols juntos, de saber que o mais importante é a equipe, né? E que hoje o Pedro, por exemplo, não começou contra o Inter na Libertadores, mas entrou e melhorou a equipe. O Bruno não entrou hoje como titular, mas entrou e dá a vida como ele sempre faz e fez gol e foi muito importante também. Da Libertadores também. Então esse tipo de comprometimento que os jogadores têm pelo escudo do Flamengo é o que faz a diferença. Não é fácil de conseguir, de alcançar isso, de que os jogadores deixem o ego de lado, mas é o único caminho, na minha opinião, para que esse grupo possa fazer história. E eles sabem, estamos muito longe ainda de fazer história, muito longe, mas o que se vive no dia a dia é especial. E temos que continuar com essa mesma humildade, com os pés no chão, para a gente poder chegar onde a gente quer. Tá aí o Felipe Luiz. Dá para dizer que existe um Pedro antes e um depois do esporro do Felipe Luiz? Claro. Ou não? Claro. Eu não vou dizer que foi só por isso, mas que sim. Eu não sei se é justo com o Pedro falar isso. Então. Porque foi um caso pontual. O Pedro não tinha questão de... antes de indisciplina, Pedro não tinha questão de não colocar, acho que foi um caso pontual, e que ali o Pedro não reagiu da melhor maneira, mas ele tem um atenuante grande, que foi a bobagem que o Boto fez aí, ou o Boto, ou alguém da equipe dele fez com o que foi falado, e aí o Pedro deu uma largada, realmente deve ter feito uma semana de treinamento desclassificante, e o Felipe Luiz reagiu, tudo que o Felipe Luiz falou ali se comprovou. Talvez ele poderia ter escolhido uma ou outra palavra menos... porque eu critiquei o Felipe Luiz. Eu critiquei o Felipe Luiz quando ele, entre aspas, expôs ali toda a situação. Mas, cara, a resposta talvez... eu acho que o Felipe Luiz só teve aquele por causa de uma questão. O grupo foi a favor do Felipe Luiz. Com certeza. Acho que está muito claro isso, que o grupo entendeu que o Pedro estava... Falando no popular, o grupo entendeu que o Pedro, naquela semana, estava de sacanagem. E aí tem uma informação. Passagem. O Pedro, há muito tempo, tem esses desgastes no Flamengo. Por ser o Pedro e o pessoal gostar dele assim. Mas é desde 2022 que tem essas questões. Do que? Em relação ao Pedro. Dele não treinar direito? Inteiramente. Não de largar treino, mas uma série de questões. O Pedro é muito bom. E é muito querido. Mas assim, é o cara que tá todo mundo desde 2022. Então, assim, foi a gota d'água que aconteceu lá, então por isso que o Felipe entrou rasgando, que eu achei um absurdo, eu falei que era um absurdo, a pessoa bem informada de lá falou, olha, é o seguinte, é por isso.
não é só por agora, é o pacote desde 2022. Entendi. Então, eu preciso dar um tranco para não perder o Pedro, porque eles querem, sabem da importância do Pedro, jogador que é o Pedro, e enfim, aí eles deram esse tranco, que eu achei desmedido, até uma pessoa que estava vendo o The Placa, quando saiu o programa, deixa eu te explicar uma coisa, que eu tinha ouvido, mas achei que era sacanagem, maledicência, daí essa pessoa muito bem informada lá dentro, aí fui checar com outra pessoa lá e falou, não, é isso mesmo, assim, dessa vez extrapolou, mas a gente desde 2022 tem senões em relação a ele, mas a gente não quer perdê-lo. Então assim, falou, cara, vamos pro jogo. Daí foi pro jogo e é um centroavante que a gente viu aí. É por isso que eu não achei, assim, eu achei que talvez uma ou outra palavra ele pudesse isso, trocar, mas acho que no todo da mensagem era aquilo mesmo. E acho que ajudou ali e sem dúvida. E aí, ao mesmo tempo, antes de ter esse episódio, eu fiz um vídeo até aqui no YouTube da TNT Sport dizendo assim, o melhor Flamengo precisa de Pedro e Arrascaeta juntos. Perfeito, ponto. perfeito. Ontem foi a prova disso, né? Ponto. Que dá para os dois jogarem juntos. Não, isso aí não tem que ser uma questão. Ah, mas o Pedro tava mal. Beleza, tava mal, você tira e fala, ó, só vai ser quando você estiver bem. Mas não dá para ter esses bloqueios de dizer, não, ou é Pedro ou Arrascaeta. Não. E isso fazia parte do discurso do próprio Felipe Luiz. No dia que o Felipe Luiz foi apresentado, ele falou a seguinte frase: é meu dever botar em campo os melhores, ponto. Se não acontecer, vocês me cobrem enquanto treinador. Ele falou isso no dia que ele foi apresentado. Então não tem dúvida que o melhor Flamengo precisa do melhor Pedro e do melhor Arrascaeta. Perfeito. E agora, na ocasião, ainda não tinha, agora precisa do melhor Samuel Lino também. Então acho que isso foi algo pode ser minha mãe jogando lá. Isso foi algo que o chacoalhão do Felipe ajudou a resgatar no Pedro. E o Pedro tem muita qualidade, né? Não era razoável o Flamengo tendo o Pedro, e o Felipe Luiz fala isso no próprio discurso. Ele fala, pra que eu vou buscar alguém de 30 gols na temporada se eu já tenho esse alguém aqui? Não. E é o ponto aí do Pedro. Mal comparando, pode ser aquela carcada do Luiz Henrique no Dembélé, daí pode ser uma inflexão. Do Deschamps no Pogba na Copa do Mundo, lembra? Sim. Cara, o Deschamps na Copa do Mundo que ele faz com o Pogba é brincadeira. Não, ele falou, vocês todos foram péssimos, só teve um jogador que correu aqui. Precisa dizer quem é? Era o Kanté. Vocês todos. Mas não vai falar, Pogba, você não vai falar. É o que eu tô falando e acabou, esculhambou o cara. E aquele negócio eu escutei já uma vez falando, tem um monte de jogador ruim que joga junto, como é que dois bons não vão jogar? Isso certa vez. Mas aí é trabalho do técnico também. Claro, mas pode acontecer. Claro que pode, porque no futebol tudo acontece. Às vezes a feijoada com pizza não rola, mas de modo geral um grande treinador como é o Felipe, e você falou aí da informação que você teve do Flamengo, eu ia falar, agora que eu me lembrei de falar de novo. Aconteceu no Corinthians de 2012, o grupo botar o Emerson Sheik numa sala e falar, para com putaria que você não vai sacanear o Tite, você não vai sacanear esse grupo. O grupo falou isso, sem o Tite junto. Ele chegou e falou, pode parar. E o Emerson Sheik foi outro a partir dali. Vamos, hein? Vamos aí! 25 mil pessoas, gostei! Obrigado pela audiência. Deixa o like aí, tá? Só pra gente finalizar aqui, o Pedro, produção, que eu sei que vocês colocaram enquete aí. Finalização é com o Pedro mesmo. O Pedro tem que ser titular absoluto, a produção colocou essa enquete. E aí, tem uma situação que eu mesmo comecei a enxergar depois dos jogos do Flamengo, de acompanhar de fato, né, de analisar um pouco melhor. A gente, talvez, no futebol brasileiro, nós não tivéssemos acostumados, né, com um clube ter esse elenco. Sempre que tivemos bons times, né, de grandes times campeões, mas não com esse elenco. Nos últimos tempos, né? Não, eu digo assim, mas não com esse elenco. Palmeiras de 94 era esse nível aí. Palmeiras 93, 94 era esse nível aí. Mas aí não digo com um trabalho sequencial, né? Um trabalho de anos. Que na era dos pontos corridos... Pode ser. E aí a gente sempre fica com essa ideia, quem é melhor tecnicamente? O Pedro ou o Bruno Henrique? O Pedro é melhor tecnicamente. Então fica, o Pedro é o melhor pra posição, ele é o melhor centroavante, ele tem que jogar. Só que, talvez... O jogo de ontem mostrou que, assim, para situações vai ser melhor o Pedro, para outra situação vai ser melhor o Bruno Henrique. Isso, de repente, pode ser uma parada que o Felipe Luiz está fazendo o torcedor enxergar, e às vezes até a imprensa, que dependendo do jogo... Eu acho que isso é impossível. Dependendo, você acha que esse debate vai continuar sempre existindo? Eu acho que o torcedor enxergar isso então, é impossível. Isso vai estar impossível. Isso vai estar determinado pelo resultado. Por exemplo, amanhã, o dia que ele botar o Bruno Henrique começando jogando e não ganhar, vão dizer absurdo, tem que ser o Pedro, e dane-se que isso aí, o torcedor não vai, e beleza, o torcedor é passional. O torcedor tá achando que hoje o Flamengo é o maior time do mundo e acabou. Se o Flamengo perder pro Grêmio de 1-0 domingo, vai dizer absurdo, não sei o quê. Se perde pro Grêmio domingo, sábado, sei lá, domingo,
e com o Bruno Henrique no lugar do Pedro, vai dizer, tá vendo? Pedro meteu 3 no outro, por que foi tirar? Isso aí não esquece. Jogando bem vai falar a mesma coisa. Só esquece, o torcedor não vai falar isso. Ainda mais com o cenário do Brasil. Aconteceu muito isso quando ele foi afastado, né? Que veio a derrota pro Santos, 1-0, ele tava fora, né? Tava fora. Então aí todo mundo, isso era jogo pro Pedro, tá vendo? E aquele outrismo nosso, característico da imprensa, da torcida, né? O outro sempre é melhor. Então, mas pra vocês que analisam e muito bem, não exagera. Muito bem. Faz sentido isso? Esse é o contexto mesmo? De repente vai ter um jogo fora de casa que precisa... O Flamengo pra todo mundo. Começa com cada o vez Henrique. mais o futebol tem que ter uma ideia básica. E de novo, não é que tem time que vai mudando, tem time que tá... O Flamengo tá num nível que pode botar o mesmo time e vai manter um excelente nível porque o time inteiro é bom. Ou quase o time inteiro é bom. Mas tem momentos que você pode pensar num jogo, ainda mais Pedro e Bruno Henrique, e até o Plata, cara, que quando entra sempre joga bem, pode jogar enfiado. Tem várias opções, o Arrascaeta um pouco mais solto à frente. Você tem várias opções, eu acho que depende muito do jogo do adversário, da geografia, do momento, do controle de carga. Tem uma série de circunstâncias. Vamos escutar o Felipe Luiz de novo, produção? Não tem? Tá bom. Só pra eu entender quanto que estamos na enquete aí, produção, se o Pedro tem que ser titular absoluto, 74% acha que sim. Pra você também, ô Giovana Kiel? O que seria titular absoluto? Eu só queria falar titular sobre esse negócio assim, independente do contexto, independente do adversário, tem que jogar o Pedro. Titular absoluto? Ele tem que jogar independente de qualquer coisa. Não, Ou você acha que não? Nesse caso, pro Flamengo, serão contextos? Titular absoluto incontestável, não. Não, porque a gente tá falando do outro lado, tem o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique também não é qualquer um, é decisivo. Para um jogo que você queira fazer mais uma rotação no ataque ali, um ataque mais móvel, para mim tem que ser o Bruno Henrique. Um jogo em que você tenha mais possibilidade ali de receber a bola na área, de fazer o pivô, de driblar dentro da área, como o Pedro teve até muita facilidade ontem para fazer isso. Acho que não vai encontrar tanta facilidade assim contra adversários mais qualificados. Então, acho que tudo depende. Hoje, talvez o Pedro esteja um pouco à frente. A gente nem falou, né, que ele é o maior artilheiro do, entre aspas, novo Maracanã, né? Isso, chegou a mais de 100 jogos. Aliás, o gol 100, que foi o primeiro, muito bonito, e o segundo do Flamengo nessa partida. Então, passou o Pedro o Leônidas da Silva na lista de maiores artilheiros do Flamengo. Que também chegou a 142. Pelo Flamengo, né? Pelo Flamengo. 149, então? Porque acho que ele... porque acho que ele estava no 10º, né? Já tão boas, né? Bom, enfim, ele já está entre os 10 maiores artilheiros da história do Flamengo, que é, assim, gigantesco. Fora que essa lista tem nomes incríveis, né? Pra gente ter a noção de como, de fato, o Pedro, ele... Dá pra falar, né? Tranquilamente, que é ídolo do Flamengo. Claro que é. Nada do que vai acontecer daqui pra frente vai vezes mudar. Na história do futebol mesmo, brasileiro, né? Você teve praticamente ao mesmo tempo, e falando só de centroavante, embora se pudesse, eu acho que até deveria ter jogado mais. 149. O Leônidas tinha 148, ele tem 149. E quem é o próximo? Bebeto, 150, Jarbas, 152, Gabigol, 157. Então é possível dele passar até o Gabigol nessa, porque ele precisa de 8 gols para passar o Gabigol. Nessa temporada ele vai passar o Gabigol. Tá bom, ele já bate os próximos 3. Nessa temporada. Nos números do Flamengo, né, você vê a felicidade do torcedor do Flamengo, porque todos eles não jogaram juntos, né? Pedro e Gabigol jogaram na mesma época. Então, assim, é impressionante o que fez o Gabigol, é impressionante o que faz eu falo porque é passado, né? E o Pedro, o que faz. Então, o Flamengo tem essa felicidade de ter 2 artilheiros históricos ao mesmo tempo, né? É impressionante isso. Na história do futebol é muito raro você ter 2 monumentais artilheiros na mesma época, como foram Pedro e Gabigol. Ainda mais atualmente, que o cara ser artilheiro, ele precisa ficar vários anos no clube e hoje, né? A transferência de clube é uma coisa muito demandada pelo próprio jogador, pelo empresário. Caso do Gabigol. Então, assim, e de novo, você ter 2 artilheiros não é fácil, porque 2 9s, embora o Gabi possa jogar mais à direita e tal, então, assim, é muito impressionante isso. E muito feliz o torcedor rubro-negro por ter vivenciado isso aí. E mais o Bruno Henrique, né? Porque o Bruno Henrique é impressionante. Não só os gols decisivos, né? Não só os gols decisivos, né? Então é um negócio sensacional mesmo. E pra gente fechar aqui, em relação a outro personagem que a produção quer saber de vocês. Arrascaeta, senhora Giovana Kiel e senhores. Olha lá, em seu primeiro ano com a 10, 16 gols e 13 assistências até aqui. É o grande protagonista dessa equipe do Flamengo. Teve um momento ali que foi questionado pouquinho, né, a parte física do Arrascaeta, não conseguiria manter, coisa e tal. E aí o cara, depois disso, começou a fazer gol atrás de gol. É o principal jogador desse Flamengo?
É o cara mais responsável por fazer talvez essa engrenagem girar? Eu acho que ele é o craque, né? Assim, ele é muito fala assim, ele é o craque do Flamengo, né? E acho que foi muito bem conduzido pelo Flamengo lá. Ele, depois da final da Copa do Brasil, deu uma parada, fez a operação, voltou aos poucos. De fato, teve muito problema físico no começo, tem alguns minutos controlados e agora parece que não é um fator. E agora me parece que ele ali, assim, ele tá jogando sem fazer força, né? Parece que ele tá jogando ontem um gol, mais 2 assistências, então muito bem, jogando muito bem, né? Assim, é um jogador de um nível, de uma inteligência, de uma capacidade, de uma efetividade muito grande. Porque teve aquele momento lá da Copa do Mundo de Clubes, né? Que ele foi bastante questionado em relação à questão da intensidade. Né? Isso a gente pode trazer mais uma vez na questão do contexto de jogo. Chelsea, a gente pode trazer a questão do contexto, assim como utilizar ou não o Pedro como titular, utilizar o Bruno Henrique ou não como titular. Nesse caso do Arrascaeta, você acha que é de repente uma exceção? Eu sei que o Flamengo ele tem um coletivo que não precisa depender de nenhum jogador, mas tem times que veem naquele jogador a oportunidade de se dar melhor. Né? Ou seja, se o Arrascaeta tiver bem, a chance do Flamengo ganhar o jogo acho que passa a ser maior. Eu acho que a pergunta é, dos jogadores que tem sido titular, né, nesse time, será que o Arrascaeta é a peça que na ausência faz mais falta? Então, Pra mim é. Ótima questão também. Sim. Sim. Até porque não tem pra igual... Mim porque para substituí-lo, você não consegue só com um jogador. Você tem que ajustar esquema, intensidade de jogo. O Carrascal chegou em tese para ser o substituto do Arrascaeta, ainda está numa adaptação normal. Quem tem feito a função do Arrascaeta quando ele não joga é o Plata, que é outra característica. Acho que tem ido até bem dentro que ele pode fazer. Mas é outra característica, né? Outro perfil de jogador. Então, de fato, é muito difícil substituir, né? O Arrascaeta, uma coisa que nunca vou entender por que na seleção do Uruguai ele não é tão bem aproveitado. Aí parte dele também, mas é a questão do Uruguai. Mas para mim, para o meu gosto, ele é o segundo maior estrangeiro da história do futebol brasileiro. Eu acho que dessa questão da seleção uruguaia, lembra de uma convocação. Até teve um jogo que ele faz 2 gols importantes, não lembro onde foi, na Copa, né? Na Copa, o terceiro, contra a Coreia, pode ser? Coreia. Né? Ele faz eu não sei porquê, mas caiu uma matéria lá, eu tava lendo, né? E é a questão física. Acho que talvez dentro daquilo que falou o Ancelotti até. Ele falou, na seleção brasileira você tem que estar 100%. Talvez não tenha um entendimento de característica do Uruguai, até a maneira como joga, ok. Mas assim, de novo, pra mim ele só joga menos que o Pedro Rocha no futebol brasileiro e no futebol uruguaio. Pra mim o Pedro Rocha... gosto, é o maior jogador da história do Uruguai. Michael Francescoli, Marco Soares, Marco Cavani. Para quem, o Pedro Rocha jogou 4 Copas do Mundo. O Pedro Rocha em 66 na estreia da Copa do Mundo. Contra a Gana, também. Contra a Gana. Não. Ele Coreia fez 2 foi gols. O último, né? Uruguai, acho que foi o do meio. Uruguai 2, Gana 0 e os 2 gols do Arrascaeta. O Pedro Rocha, no jogo inaugural em Wembley, o Mazurkiewicz bate um tiro de meta, ele mata a bola no peito e dá um chapéu no cara e chuta de 100 pulo por sobre a meta do Bancos Estádio. O cara que deu o chapéu era o Bob Moore, que é um dos maiores zagueiros da história. E ele tinha 23 anos nisso. Ele já jogou a Copa de 62 com 19, o Uruguai também perde para o Brasil porque ele se machuca na Copa de 70, e em 74 era um time envelhecido, ele não gostava do treinador e levou aquele baile da Holanda do Cruyff. Mas e no São Paulo foi espetacular, ele é o terceiro maior artilheiro da história da Libertadores, ele é tricampeão pelo Peñarol em 60, 61, 66, perde a final de 74 pelo São Paulo, que ele leva basicamente São Paulo à final de 74. O Pedro Rocha é um absurdo, assim, era artilheiro, meia, de e o Arrascaeta nessa lista. No futebol brasileiro, todos os estrangeiros que já jogaram, para mim, o Arrascaeta só está colando, e para mim cola, não está tão distante do Pedro Rocha, até pelas conquistas. Para mim tem o Arrascaeta é um espetáculo de jogador. Tá ainda um pouquinho acima, né? Não, o Pedro Rocha acima. Para mim é o maior jogador uruguaio. Mike Schiaffino. Facundo Torres acima dos dois. Não? O Piqueires, pela beleza, eu acho que o Piqueires ganha, o Emiliano tá chegando também. Não tem como, né? Que é, ô produção? Como é que estamos na enquete aí do Arrascaeta? Pra caramba. 88% entende que ele é o grande protagonista do Flamengo em 2025. Perfeito.